Já era bem tarde da noite quando eu retornei do meu trabalho naquela sexta-feira e segui para o apartamento onde eu moro na cidade em São Paulo. Naquele dia eu fui trabalhar de táxi. Meu marido precisava usar o nosso carro. Então, para voltar para casa, eu também tomei outro táxi. E no momento que eu desci diante do prédio onde a gente mora, eu me aproximei do portão, toquei a campainha. E enquanto o porteiro estava agilizando para abrir o acesso para eu poder entrar naquele prédio, eu comecei a ouvir os barulhos dos trovões que estavam anunciando uma forte chuva que chegaria aquela noite na cidade. Depois de entrar, eu subi alguns degraus. Ele me disse boa noite e acrescentou: "Vai chover forte, Dona Rose. Ainda bem que a senhora já está em casa." Eu olhei para ele, balancei a cabeça, concordando com o que ele disse. Desejei boa noite a ele também, um bom trabalho. E disse que estava feliz por ter chegado no meu apartamento antes da chuva. Depois disso, eu entrei no prédio, segui por um pequeno corredor até chegar no elevador. Eu apertei o botão de acesso, aguardei alguns minutos e logo eu já estava dentro dele para subir até o meu apartamento. Enquanto eu estava naquela subida, as luzes começaram a piscar. E naquela noite houve uma pequena queda de energia na nossa cidade. Foi uma queda rápida, devido à chuva forte que estava se aproximando. Lá dentro do elevador mesmo, eu ainda continuava ouvindo os barulhos dos trovões que estava fazendo lá fora. E as luzes piscaram novamente. Eu olhei para cima, fiquei olhando para as luzes, eu estava sozinha dentro daquele elevador e comecei a torcer para que fosse rápida aquela subida. Eu não via a hora de sair de dentro daquele pequeno espaço para poder entrar no meu apartamento. De repente as luzes apagaram e o elevador parou de subir. Faltou energia ali. Havia gerador no nosso prédio, mas eu não sei por que naquela noite o gerador não funcionou. O elevador então ficou parado. Eu comecei a ficar preocupada. Começou a me dar medo. Eu encostei no canto do elevador, abracei a minha bolsa, fechei os olhos. Se bem que já não estava vendo mais nada, porque estava tudo escuro lá dentro. Mas o pior aconteceu logo em seguida, quando eu comecei a ouvir algumas palavras ditas baixas. E dizia assim: "Não tenha medo. Você não precisa ficar com medo. Você não está sozinha aqui." Eu senti meu corpo todo ficar arrepiado. Parece que até mesmo os meus cabelos arrepiaram também. Aí então começou a me dar de desespero. Eu comecei a bater na porta do elevador e gritava: "Ei, tem alguém aí fora? Tem alguém aí?" Eu imaginei que o elevador havia já chegado no meu andar, bem na hora que acabou a energia, e ele parou sem abrir a porta. Então, comecei a acreditar que aquela voz que eu ouvi estava vindo lá de fora, do corredor, no andar aonde eu moro. E comecei a bater na porta e perguntar quem estava lá fora, se a pessoa que estava ali podia ajudar para abrir a porta, porque eu queria sair de dentro daquele elevador escuro. E batia com força, perguntando novamente: "Tem alguém aí? Ei, quem está aí fora? Me ajude, por favor, eu estou presa aqui dentro do elevador." E nada, ninguém respondia. E parece que alguma coisa se aproximou por trás de mim. Eu senti algo se aproximando, parecia que tinha mesmo uma outra pessoa dentro do elevador. E falou novamente, bem perto dos meus ouvidos: "Não tenha medo. Eu estou aqui com você." Ah, mas nessa hora eu me ajoelhei num dos cantos daquele elevador e comecei a fazer uma oração, gritando, pedindo ajuda para Deus. "Me ajuda, Deus, me ajuda!"
Encostei a cabeça naquele canto. Com as minhas mãos eu tapei os ouvidos, porque eu não queria mais ouvir aquela palavra. Tudo que eu desejava é que a luz voltasse logo, aquela porta se abrisse, para que eu pudesse sair correndo de dentro daquele elevador. Em menos de um minuto, a luz acendeu. Eu dei graças a Deus. Estava tudo claro novamente. Devagar fui me levantando, com medo de olhar para trás, porque quando eu entrei naquele elevador não havia ninguém lá dentro. Eu estava sozinho ali. E de repente alguma coisa começou a falar comigo. Mas só falava durante o tempo que a luz ficou apagada. Eu sabia que não havia outra pessoa lá dentro. Mesmo assim, com muito cuidado e com medo de ver o que talvez estivesse ali perto de mim, eu fui virando o corpo bem devagar e constatei que não havia realmente ninguém lá dentro, a não ser eu. Sozinha. O elevador começou a funcionar novamente e mais uma vez ele estava subindo. Então ele não havia parado no andar aonde eu moro. Pouco depois, ele parou diante da porta onde eu haveria de descer. Aquela porta do elevador se abriu, eu saí correndo de lá, nem olhei para trás. Rapidamente eu cheguei no apartamento. Com as mãos trêmulas, eu peguei a chave que estavam dentro da minha bolsa, abri a porta do apartamento, entrei, fechei a porta rapidamente, corri para a cozinha para tomar um pouco de água, enquanto eu coloquei um pouco também para ferver. Eu queria fazer um chá. Eu estava sentindo frio, mas era uma noite quente. Nesse momento a chuva já estava caindo forte lá fora, eu via pela janela. Depois de ter fervido a água, fiz um chá, eu me servi, peguei a xícara de chá, me aproximei da janela e fiquei olhando para o horizonte, vendo a chuva caindo. E em alguns lugares as luzes estavam sumindo devido à chuva forte que caiu naquela noite em São Paulo. Devagar eu fui me acalmando. Meu marido ainda não havia chegado. Ele trabalhou até mais tarde do que eu. Depois de tomar aquele chá, eu já estava um pouquinho mais calma e torcendo para que a luz não acabasse novamente. Afinal, eu estava sozinho no apartamento. E se aquela voz surgisse novamente? Se eu não conseguisse sair sozinha, correndo, ou se eu não conseguisse sair correndo daquele apartamento enquanto a luz apagasse, porque era esse o meu pensamento: se a luz apagar novamente, eu vou correr. Mas depois eu fiquei pensando, correr para onde? Se eu sair de dentro do meu apartamento, eu vou correr e ficar lá no corredor? Então eu comecei a torcer para que o meu marido chegasse rápido naquela noite. Eu queria a companhia dele, mais ainda do que eu sempre desejei. Eu estava com medo, apavorada. Depois que ele chegou, eu contei a ele o que aconteceu. O meu marido ouviu aquela história, ele correu até o telefone e ligou para o porteiro, porque o porteiro era uma pessoa sensitiva. Meu marido contou a ele o que aconteceu comigo. E ele trabalhava ali desde a inauguração daquele prédio. E contou que quando o prédio foi inaugurado, uma família que morou num daqueles apartamentos tinha uma filha muito doente. E essa menina não viveu durante muito tempo. A doença, infelizmente, a levou. Mas toda vez que aquele casal entrava com aquela menina dentro do elevador, a menina que estava numa cadeira de rodas, parecia que ela entrava num transe e ficava repetindo: não tenha medo, não tenha medo, eu estou aqui, não tenha medo, eu estou aqui com você. O porteiro disse que provavelmente as vozes que eu ouvi fossem as vozes do espírito daquela menina, que apareceu ali durante a escuridão, durante a falta de energia, quando o elevador parou naquele poço, enquanto eu estava subindo na direção do meu apartamento. E o espírito surgiu para me acalmar, não para me atacar, mas porque queria fazer companhia para mim.
porque sentiu que eu estava apavorada na escuridão sozinha, naquele pequeno espaço do elevador, até que a luz voltasse naquele lugar. Eu não sei se isso é verdade. O meu marido, ele acredita nessas coisas. Eu já tenho um pouco de dúvida. Tudo que eu sei é que realmente isso aconteceu comigo. E eu fiquei com muito medo. E eu peço a Deus para que nunca mais essas coisas se repitam comigo. Porque se eu tivesse um problema de coração, eu não sei se iria aguentar aquele susto que eu passei. Essa foi a minha história. E agradeço a todos que acompanharam até este momento.